Continuando o nosso estudo acerca do livro A Única Coisa, eu vou começar com alguns questionamentos. Qual é a coisa que mais dificulta a sua vida? É algo interno? É um traço, um comportamento ou algo externo? Falta de apoio, falta de dinheiro? É aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente ignora ou não sabe? A ignorância traz dificuldade? Sim, a ignorância traz dificuldade. Mas o que mais dificulta são as certezas erradas. O que seria uma certeza errada? Uma certeza errada é aquilo que a princípio parece óbvio, pode ser uma ideia, um comportamento, como eu disse, mas que na prática não te leva a lugar nenhum. Ou seja, a aplicação da ideia ou do modo de ser não te gera resultado, só gera uma ilusão de resultado. Um exemplo, para chegar num resultado o caminho deve ser penoso ou complexo. A pessoa precisa se martirizar. Esse é um pensamento comum, mas equivocado. Na verdade, o que dá resultado é fazer a coisa de maneira simples. É necessário simplificar o problema. Nesse sentido, o livro vai apresentar 6 enganos que dificultam alcançar os objetivos e vai desenvolver cada um desses enganos em capítulos separados. E o primeiro desses enganos é achar que tudo importa igualmente e não ter senso de hierarquia, não saber colocar as coisas no seu devido lugar. Número 2, ter a certeza de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinal de eficiência, o tal da multitarefa. Isso daí é dividir as suas energias e deixar de focar no que é essencial. Número 3, pensar que basta ter disciplina para tudo funcionar. Se eu for disciplinado, mas fazer de maneira errada, eu vou falhar. É lógico. Eu tenho que fazer a coisa certa, alocar os meus recursos de maneira adequada para chegar ao meu objetivo. Não é só ter disciplina. Número 4, ter a ilusão de que força de vontade está sempre à disposição. E nem sempre as pessoas estão com 100% de energia. Tem dias que nós estamos mais caidinhos e etc. Número 5, ter a convicção de que basta ter uma vida equilibrada que tudo vai se resolver num passe de mágica. Vou esperar as coisas se equilibrarem para tocar os meus projetos. E isso daí não funciona, isso não é verdade. A vida ela nos envolve num turbilhão sem fim. E o tempo sozinho não resolve nada. A gente precisa se desenvolver dentro das condições possíveis que estão disponíveis para nós. E número 6, por fim, a crença de que pensar grande é um problema. É lógico que a gente tem que ter bom senso, saber medir as nossas capacidades e os objetivos, mas também nós não podemos nos limitar. Se eu não tenho a habilidade necessária para alcançar um determinado objetivo, então devo me capacitar, me desenvolver para ter a tal habilidade. O livro chama isso de As 6 Mentiras do Sucesso. Ideias que, às vezes, parecem senso comum, soam de maneira correta, mas que nos desviam do foco. Então, nós vamos começar com a primeira ideia errada. Tudo importa igualmente, que está no capítulo 4. Nem sempre aquilo que grita mais alto ou que se destaca é o mais importante. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para fixar essa ideia. O cara nunca arrumou o quarto, mas quando abre o caderno para estudar, decide limpar a casa inteira. Organização e limpeza são importantes? Sim, é importante manter o ambiente limpo, mas você percebe que isso é só uma desculpa inteligente para fugir da tarefa prioritária? É importante? É.
mas por que você vai fazer no momento reservado para o estudo? Quantas desculpas bem elaboradas a gente não arruma para justificar a nossa falta? Faz depois do estudo, porque sua prioridade agora não pode ser substituída por outra tarefa, mesmo que seja uma tarefa importante. A pergunta inicial é: tudo tem o mesmo nível de importância? Tudo é igual? Não, igualdade é um mito, é uma mentira. Nem tudo tem o mesmo nível de importância, porque as coisas são diferentes. Então a gente precisa decidir, fazer a melhor escolha para obter o melhor resultado. O que é escolher? Escolher é selecionar o melhor e deixar de fora aquilo que não é tão bom naquele momento. Escolher é rejeitar. Se tudo fosse igual, não haveria necessidade de escolher. Agora, uma observação. Não basta se ocupar com qualquer coisa achando que vai chegar a um resultado bom ou desejável. Tem que se ocupar com a coisa certa. Ou seja, nas palavras do livro, se ocupar da única coisa. Exemplo, se você passa marca-texto em tudo, quando está lendo um livro, você passa marca-texto em tudo, você não destacou nada. Dentro do texto, qual é a palavra mais importante que vai evocar a ideia fundamental do parágrafo? Ou a frase mais importante? Mas não é a página inteira. A sua única coisa nesse contexto deve ser uma palavra que vai facilitar a lembrança do conteúdo, da essência. Repetindo, resultado não é um jogo de quem faz mais, mas quem faz aquilo que realmente importa. Não adianta você ler 200 livros por ano se você não aprender nada com os livros. Os livros estão aqui para nos ensinar. Eu preciso absorver o conteúdo, a ideia, o ensinamento que o livro está querendo me passar. Não adianta ler 50, 200 livros. Eu tenho que pegar aquilo que realmente importa. Então não é fazer mais, é fazer o que importa. Aqui entra a questão das listas. O livro coloca aqui, uma lista de tarefas é diferente de uma lista de sucesso. Não basta você colocar, hoje preciso limpar a casa, ir à academia, etc., e dar um cheque pronto. Isso daí são suas atividades, tem sua importância, mas não é disso que o livro está falando. Uma lista de sucesso precisa ter coerência e coesão, igual uma redação. A primeira coisa deve gerar um resultado que vai facilitar a segunda coisa e assim por diante. O que eu fizer hoje precisa me ajudar no próximo passo. Precisa me ajudar naquilo que vou fazer amanhã, até chegar ao meu objetivo final. Agora presta atenção, isso daqui é importante. Uma lista de tarefas mal estruturada pode tiranizar o seu tempo com coisas triviais. Por que isso daí acontece? Porque uma lista de tarefas pode fazer você perder tempo. Porque a gente acaba se sentindo obrigado a cumprir um item só porque está na lista. Se uma lista não incorpora o propósito do sucesso, aonde você quer chegar, ela vai te desnortear. Vira apenas uma lista de sobrevivência que não te leva a lugar nenhum. Então, primeiro é preparar o caminho e depois seguir o caminho, planejar e executar. Em outras palavras, preparar o caminho é mais importante do que simplesmente andar de maneira aleatória. Mas é lógico que você também não pode cair na tentação de ficar eternamente preparando o caminho ou planejando. E nem sair fazendo qualquer coisa achando que vai chegar no seu objetivo final. É preciso achar o ponto de equilíbrio entre planejar e executar. No livro Ultra Aprendizado, o Scott Young, no desafio MIT, gastou 6 meses para pavimentar o seu caminho antes de começar o desafio.
Ele selecionou o material de estudo, montou a sua grade curricular, ele selecionou as técnicas de estudo que iria utilizar. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que fala sobre o desafio MIT. Aqui no canal tem vários vídeos sobre o livro Ultra Aprendizado que vale a pena assistir. Resumindo, lista de tarefas tende a ser longas, anárquicas, desorganizadas e sem direção, e lista de sucesso tem direção e sentido igual um vetor, é curta e organizada e deve levar a algum lugar. Agora, aplicando o princípio 80-20, aplicando o princípio de Pareto às listas. Primeiramente, o princípio 80-20, ele surgiu com um economista italiano, Vilfredo Pareto, no século XIX. Pareto escreve um modelo matemático que descrevia o seguinte: 80% das terras eram propriedade de 20% das pessoas, ou 20% das pessoas detinham 80% das terras. Ou seja, a riqueza não era distribuída de maneira igual, ela se concentrava de maneira previsível. Mais tarde, o engenheiro e consultor romeno-americano Joseph Juran, ele observou que um pequeno conjunto de falhas costumava produzir a maioria dos problemas. Enquanto ele escreveu o Manual do Controle de Qualidade, livro que, se eu não me engano, tem para vender, ele aplica a ideia de Pareto no contexto da gestão. Aí, nesse sentido, ele cria o conceito poucos vitais e muitos triviais. Assim ficou esse nome, princípio de Pareto, onde se tem uma distribuição desigual. Então, o princípio 80-20, ele mostra que as menores causas ou os menores investimentos ou menor esforço geralmente levam aos maiores resultados, levam aos maiores rendimentos ou recompensas mais valiosas. Em outras palavras, uma pequena quantidade de causas gera a maioria dos resultados. Um esforço específico, seleto, cria as melhores recompensas ou quase todos os resultados. A gente também pode observar o efeito contrário. Eu posso aplicar 80% de esforço e gerar só 20% de resultado. Isso se eu não aplicar o esforço no ponto correto, como eu venho dizendo aqui ao longo do vídeo. Lembrando que o princípio de Pareto não é uma questão de números, você pode encontrar outras proporções. O princípio, na sua fundação, se refere à desigualdade. Voltando à ideia principal, nem tudo tem a mesma importância. Você pode aplicar o princípio de Pareto na sua lista e deixar de lado aquilo que você pode fazer e selecionar aquilo que você deve fazer. Há clientes mais importantes que outros, há investimentos mais rentáveis, há algum produto que merece mais atenção, um conteúdo do concurso vestibular é mais prioritário. Agora, dessa lista que tem aquilo que você deve fazer, qual é a única coisa? Qual é a única coisa que vai te ajudar a iniciar o jogo com vantagem maior? Qual é a única coisa que você precisa fazer agora que vai facilitar o seu próximo passo, que vai gerar o melhor resultado? Algumas dicas. Primeira dica: seja simples. Ser simples é não acumular tarefas desnecessárias. Simplifique as suas tarefas, a sua vida. Você precisa permitir que o mais importante direcione o seu dia. Dica número 2. Vá ao extremo. Você quer descobrir aquilo que realmente importa? Se questione. Isso daqui é importante mesmo? Ou é só fuga? É desculpa? Ou é justificativa? Um exemplo. Vou fazer vestibular de medicina para medicina. Estudar física é importante ou eu posso estudar quando sobrar tempo? A atividade central deve estar no topo da lista. Dica número 3.
é imperativo dizer não para aquilo que não importa. Você pode dizer, não, vou deixar para depois, ou nunca vou fazer isso daqui, mas o importante é deixar de lado aquilo que não tem importância. E por fim, a dica número 4, não se prenda ao jogo do ok, feito, cheque. Aquilo que tem mais importância vai demandar mais tempo e energia. Não é uma questão de resolver tudo que está na lista e dar um ok e pronto. É fazer aquilo que é mais importante e o resto fica para depois. Então, finalizamos o capítulo 4 do livro e a introdução da parte 1. No próximo vídeo, vamos estudar o capítulo 5, que fala sobre multitarefas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e nos vemos no próximo vídeo.